Se Jesus estava com a sua mão furada ao seu lado, e agora ele aparece com o quê? Com um rosto lisinho, com a pele de neném? Posso responder? Tem texto para isso? Tem texto para isso? Vamos lá. Porque eu trouxe texto que estava desfigurado. Não existe texto para afirmar isso que você está trazendo, mas também não tem texto que diz para afirmar o contrário disso. Eu estou afirmando aqui, ó. Olha aqui, não. Isso daí não é base. Sim, olha aqui, ó. Olha, posso ler detalhadamente aqui mas com calma? Isso aí não é após a crucificação, isso é antes. A profecia. Não, a Isaías profecia. 52? 52, versículo 14. Pode pegar aí então, e ler então pontualmente. Essa profecia é após essa profecia se dá a ressurreição dele. Presta atenção, vamos lá. Porque as pessoas alegam que foi algo espiritual, mas eu acredito que foi algo natural. Esse natural envolve o seu sentimento e as suas feridas. São dois fatores que coibiram eles de ser reconhecido, de Jesus ser reconhecido para todos eles. Primeiro, que o Esni aqui falou, foram tomados de um sentimento de luto, de uma perda. Uma tristeza, uma dor tão forte que eles ali poderiam ver. Ressuscitou, ele não como ele se fez carne, e ele avisou que isso tudo ia acontecer. Aí a Bíblia não relata que ele, entre os dois de Emaús, os dois discípulos, ali apareceu todo ensanguentado. Só a Bíblia relata do escravo na mão, sim, dos pés e sim, então nessa parte o senhor não vai estar comigo, né? Porque eu alego que o seu rosto estava. Não, o senhor também não acredita. Eu não acredito. Tá, mas a gente vai trabalhar sobre... Porque Maria viu daquele... porque ela pensou que era um jardineiro. Sim. O cara estava... O irmão não aparecia, nem os pés, nem o lado. Mas eu falo assim, se ela olhar para qualquer um... Você estava igual que estava o meu senhor lá, todo ferido, o seu jardineiro. Não. Então a gente já traz... para a cena, um flash assim, quando eles olharam. A gente, na imaginação, a gente pode se materializar lá, é como se está lá no pensamento, na imaginação. A gente imagina, ela vê aquele homem e não reconhece Jesus e vê como um jardineiro. Então, um homem normal, um físico normal. Agora, não aparece sangue, até eu cheguei a falar quando um corpo é glorificado. Não, mas ele diz no sentido de cicatriz. Eu alego sim. O Esni já disse para mim que não concorda, tá? Nessa parte. Mas tem uma teoria que a gente está junto, que é o luto, sobre a questão da perda. Eu vou trabalhar essa questão do luto aqui agora. Posso ler alguns textos? Lê aí que eu preciso falar sobre Maria também. Tá. Primeiro, o Esni tá certo, eu vou com ele agora nesse ponto e depois a gente vai discordar de algumas coisas. Mas nesse ponto aqui de tristeza, para mim, todos eles estavam. Aqui Jesus que chama eles para a conversa e pergunta para eles, foi Jesus que falou que eles estavam. Por que vocês estão tristes? Tá? Foi a pergunta de Jesus. E já dá uma dica aí, deixa bem forte. Aqui, quando Jesus aparece para o seu discípulo, Jesus atravessa a parede e diz, Pai, seja convosco, aí a Bíblia nos diz que é o versículo 37, né, de Lucas ainda, 24, o versículo 37 diz assim, e eles, espantados, atemorizados, pensaram que viam algum espírito. Ou seja, porque Jesus atravessa a parede e diz, Pai, seja convosco. Não o reconheceram, porque eles estavam tomados de um medo. Tá? Eles estavam tomados de um medo e aqui eles estão pasmados pensando que é um fantasma, que é um espírito. Tá? O versículo 38 diz, Jesus que falou, por que estáis perturbados? Então eles não estavam bem psicologicamente. Isso aí, estamos juntos. Estou junto com o irmão Esni sobre essa questão. E depois de Jesus conversar com eles, mandar tocar, falou, tocar em mim e vede que sou eu mesmo. Depois disso, o versículo 41 está aqui. E não crendo eles ainda por causa da alegria. Eles estavam tomados de um sentimento muito forte. Do nada, eles tomam aquele choque e são tomados de uma alegria. E o texto diz que eles não reconheceram ainda por causa da alegria, mesmo Jesus tendo falado com eles.
Tá? Nessa parte estamos juntos. A questão do sentimento. Psicologicamente eles não estavam bem. Por isso que eles não reconheceram. Um dos primeiros fatores. Ele diz... Então, vocês podem se juntar para fala. rebater. Não, porque não, eu não, digo... mas pode responder. Aqui Não, é assim, rebater em questão assim... Porque precisamos criar dúvidas, poder responder. Não, eu preciso saber o que tá passa na cabeça assistindo- dele. Não, Porque mas tem quem está responde. assistindo É, quer eu quem tô tá assistindo curioso quer para saber. pegar essa resposta sua. responde. Tá, vamos lá. O corpo Eu glorificado... comecei perguntando isso. Você atrasou para perguntar depois. O que eu perguntei? É porque- Como é que tu vai ver Jesus? Não, então... Mesma pergunta. Assim, eu tô te fazendo essa pergunta porque eu quero entender. Se o texto diz que seremos como ele, eu entendo que será no todo também. Nós teremos um corpo glorificado. Se Jesus com o corpo glorificado, todo o poder que ele tem, ele veio deformado, Posso falar, então? pode dizer. Tá, vamos lá. Seremos semelhante a ele como um corpo glorificado, que não morre. Tá? Eu já falei isso aqui, atravessa a parede, que não tem fome, mas é um corpo glorioso. Vai ser algo tremendo. Mas vai ser o nosso mesmo corpo. Tá? Porque se fosse outro corpo, para que ressurreição? Então vamos ressuscitar com o nosso corpo. Então, a gente ressuscitará com as marcas? Presta atenção. Jesus ressuscitou com a sua marca, as suas marcas da humilhação, porque ele é a prova da nossa redenção. Ele é a prova. Tá? O furo na mão, quando ele mostra lá, sou eu mesmo que morri na cruz, sou eu mesmo que sou o Salvador. Essas marcas permanecem com ele, porque a prova é a identidade do Salvador. Jesus veio para isso, tá? E o seu rosto, eu acredito, por forma de humilhação, porque a Bíblia nos diz que ele se humilhou a si mesmo, tá? Sendo na forma de homem. Essa humilhação é importante. Essa humilhação foi importante para Jesus. Ele levar bofetadas no rosto, ter uma coroa de espinho, ser zombado, isso para ele, porque aquela humilhação para ele foi através da humilhação que Deus agora pega ele, agora eu vou glorificar ele, vou exaltar. Que agora não há outro nome nem em cima no céu, nem embaixo na terra, o qual devemos ser salvos, só através dele. Essas marcas da humilhação continuam para a exaltação e comprovação de todos nós. Isso aí era a minha conclusão. Obrigado por concluir, tá? Isso aí, mas só que essas marcas, como a gente disse do início ao fim, as únicas marcas que são mencionadas as mãos. A de Isaías não serve. Pés. Trapassado. Não, cara. Olha só. Foi para um lado, vazou no outro. A profecia de Isaías não serve. Mas vamos lá. O que acontece? Jesus, ele veio aqui para a terra, ele se esvaziou-se da forma de Deus. Porque Deus não poderia morrer na cruz. Deus não poderia morrer na cruz. Ele se esvaziou-se de Deus, tomando a forma de servo. Achando-se na forma de servo, ele foi homem. Tá vendo? Através de ser homem, aí sim ele sentiu as mesmas dores que eu e você tivéssemos lá na cruz. Positivo. Tá? Até aí a gente concorda que ele tinha a sua participação humana. Eu concordo contigo até porque se antes ele não tivesse se esvaziado de Deus, tá em Filipenses 2, ele não poderia ser morto, mas ele se esvaziou, não deixando de ser Deus, mas se esvaziou daquela glória, porque ele fala quando ele ora, Senhor, Pai, me devolve aquela glória que eu tinha contigo. Ou seja, ele se esvaziou daquela glória para se tornar homem e, achado-se na forma de homem, foi obediente indo para a cruz. Ali ele sofreu todas as consequências de uma chicotada dos pregos, mas voltando a lembrar aqui do texto que eu estou falando do seu rosto, a primeira coisa que sofreu antes dele ir para a cruz não foi nem o chicote, foi o seu rosto. O rosto tem um significado muito importante, significado de humilhação. Jesus levou tapa no rosto, isso é humilhação. Eles queriam humilhar primeiro. Você é Deus, então deixa eu humilhar esse Deus.
Você é o rei dos judeus? Deixa eu humilhar esse rei dos judeus. Eles pegaram, vendaram o olho de Jesus, pegaram uma cana e começaram a bater no seu rosto. Vê quem te bate. Vê aí. Se tu és profeta, profetiza agora quem é que te bateu. E davam socos, não é um soco, ele levava soco. Primeira coisa, ele sofreu humilhação no seu rosto, tá? Antes de ir para a cruz. Está aqui a profecia para isso. Isaías profetizou, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que a dos outros qualquer. Ou seja, a sua aparência, seu rosto, tá? Estava desfigurado mais do que qualquer um que foi para a cruz. Não, pode concluir. Tá, aqui é a aparência do rosto. Ou seja, ali era a questão de humilhação, tá? Humilhação, davam socos, socos dá hematomas. Soco pode até quebrar ossos, mas a Bíblia nos diz que nenhum osso foi quebrado, tá? Mas ele apanhou no seu rosto, levou muitas chicotadas. Também poderia... Transfigurou ele. E sim. Então, Ele a foi lógica que eu pergunto agora para vocês, que eu trago diante da minha dúvida, a pergunta que eu faço para qualquer um dos dois pode responder. Se Jesus estava com a sua mão furada ao seu lado, e agora ele aparece com o quê? Com um rosto lisinho, com a pele de neném? Posso responder? Tem texto Claro, para isso? Tem Então, texto para isso? vamos lá. Porque Eu eu vou trouxe deixar- texto que estava Olha só, desfigurado. não existe texto para afirmar isso que você está trazendo, mas também não tem texto que diz para afirmar o contrário disso. Eu estou afirmando Calma. aqui, ó. Olha aqui, não. Isso daí não é base. Sim, olha aqui, só. ó. Olha, posso ler detalhadamente Não, aqui mas com calma. isso aí não é aqui, após a crucificação, Isso isso é é o quê? antes. ó. A profecia. É o Não, a Isaías profecia. 52? 52, versículo 14. Pode pegar aí Então, e ler então essa pontualmente. profecia é após essa profecia se dá a ressurreição dele. Presta atenção. Vamos lá. A aparição... Para mim, sim. Para mim, sim. Eu vou explicar o porquê. O 52, 14 diz: como pasmavam muito à vista dele quando viam ele. Tá? As pessoas ficaram pasmadas. Por que eles ficaram pasmados? À vista dele. Pois a sua aparência estava tão desfigurada, tá? Mais do que qualquer outro. E a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Isso aqui é o versículo 52 e dá continuação, tá? Esse capítulo aqui foi o homem quem colocou. A continuação do 53 diz aqui o versículo 2. 53, versículo 2. É a continuação do texto do Messias, né? Até o irmão Ernie aqui trouxe esse texto, né? Porque foi subindo como um renovo. Foi subindo como um renovo de uma terra seca, uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Profecia. Que ele saiu como uma terra seca. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que não desejássemos. Então, para mim, essa profecia aqui já diz que as pessoas olhavam para ele, nenhuma formosura havia. Por quê? Vamos dizer que era antes da crucificação? A aparência dele era desse jeito, como uma terra seca? Não. Para mim, isso aqui foi após a crucificação. Ué, na crucificação, sim. Ele estava desse jeito na crucificação. Então, ele ressuscitou também. Aqui a gente está falando do seu rosto. Sim. Se a sua mão estava, por que não o seu rosto? Então tá. A pergunta que eu faço, Beleza. uma pergunta que eu faço. Me responda aqui. Existe Eu posso alguma ir, forma de aqui, dizer aqui. que o seu rosto Posso estava fazer- perfeito?